Shalom, queridos e queridas. Ao nós mergulharmos na mente do apóstolo Paulo e estudar com ele o livro de Gálatas, extrair lições importantíssimas, não só para a igreja daquela época, mas para as nossas vidas nos dias de hoje. Essa é a minha proposta para você. Nós entrarmos no livro de Gálatas e estudar versículo por versículo, extraindo lições importantes para as nossas vidas e aprender também da questão cultural, geográfica e história sobre esse livro. Pega a sua Bíblia e vem comigo. Já no capítulo 1 de Gálatas, versículo 1 ao versículo 5, nós encontramos a seguinte expressão: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que o apóstolo Paulo, já no versículo 1, ele fala esse assunto? Por causa que o seu chamado, o seu ministério apostolado estava em tese ali, estava em questionamento. Então ele já vem se apresentando dizendo que ele não chegou a apóstolo por indicação de outro apóstolo ou de alguém. E nem chegou a apóstolo porque foi escolhido junto com os 12 para caminhar com Jesus. Mas ele chegou a ser apóstolo porque o Senhor apareceu para ele em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E após essa experiência, ele foi discipulado pelo Senhor. E ele recebeu essa chamada de apóstolo pelas diversas cidades que ele passou. Não só cidades dentro do conceito e do contexto judaico, mas fora também de Jerusalém. E ele trouxe essa sua idoneidade, essa verdade, de que seu ministério aconteceu não porque o homem o colocou, mas porque Deus o selecionou e Deus o capacitou. Já tive uma primeira lição para você. Entenda, a gente sempre diz que é melhor você ter chamada do que você ter trono. Porque se você tem uma chamada, independente de onde você estiver, Deus irá te abençoar e usar a sua vida. Continuando a leitura, o texto no versículo 2 fala: e todos os meus irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso. Esse nosso está entre esse colchete aí, marcado entre, separado, é porque no original não tem essa expressão. Não tem. Então, como não tem no original, ela foi enxertada aí para dar sentido ao texto na língua portuguesa, tá? Então, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Observe que expressão maravilhosa que nós encontramos aqui. Jesus Cristo, ele nos tirou, nos resgatou desse mundo perverso para nos levar ao Pai. Paulo ele já traz para nós essa ideia, já nos primeiros versículos, dizendo sobre a importância de nós entendermos que é por meio de Jesus que nós alcançamos todas as coisas. Eu quero olhar com você agora o contexto histórico dessa epístola. Por que eu preciso olhar com você o contexto histórico? Porque quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para combater um problema que estava se instalando dentro da igreja da Galácia, que era os falsos ensinamentos pelos falsos mestres, que são chamados de judaizantes. O que os judaizantes estavam causando? Qual o problema que eles estavam causando na igreja ali da Galácia? Eles estavam ensinando aos gentios, os não-judeus, os recém-chegados da igreja, que eles deveriam receber Jesus como Salvador e também deveriam guardar a lei de Moisés, principalmente a circuncisão. Então, quando eles estão trabalhando isso, falando isso, o apóstolo Paulo, ele entra combatendo essa falsa doutrina, esse falso conhecimento de que nós precisamos de outra coisa além de Jesus para ser salvo. Deixa eu dizer algo aqui, um ensinamento para você. Nós não precisamos de nada mais a não ser Jesus para nós sermos salvos. Nós não precisamos da guarda de um dia, nós não precisamos da prática de uma determinada situação para que a gente possa ser salvo.
salvação é Jesus. Para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e viver em comunhão com Ele. O segundo assunto que ele trata nessa epístola é o argumento central. Qual o argumento central da epístola de Gálatas? É o mesmo argumento central de toda a Bíblia, Jesus Cristo. O argumento dele é que a salvação ela é por meio da graça, não é por meio de obras. O argumento central é que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, mas sim por aquilo que Cristo fez. Não é pelas obras. As obras não salvam ninguém, mas é importante destacar que o salvo pratica a obra para revelar a pessoa de Deus em sua vida. Por que o salvo pratica a obra? Para revelar a pessoa de Deus, para revelar que o Senhor, de fato, está na vida dele e que é Senhor da vida dele. Por isso que nós precisamos praticar obras. Um terceiro assunto que eu gostaria é a libertação da lei. Esse assunto é muito importante. Por que ele é importante? Porque Paulo contrasta a liberdade que os crentes têm em Cristo com a escravidão da lei. Ele ensina que aqueles que estão em Cristo foram libertados da condenação da lei e agora vivem pelo Espírito, não pela carne. A liberdade cristã não é uma desculpa para viver em pecado, mas sim uma chamada para viver em amor e serviço de uns aos outros. Observe essa expressão. Quantas vezes, como pastor, eu já ouvi as pessoas falarem: a carne é fraca. Entenda, a carne é fraca não é vitamina para o pecado. Não é porque nós somos salvos pela graça, não é porque a graça nos alcançou que nós estamos livres para viver uma vida de pecado. Do contrário, aqueles que são nascidos de Deus não pecam, não vivem na prática do pecado, não vivem na vida de pecado. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui sobre essa liberdade da lei, mas ela é da lei cerimonial, é da lei social, da lei ritualística, e não da lei espiritual. A graça não aboliu a lei de Deus, ela só tirou a lei da tábua de pedra e colocou a lei dentro do nosso coração. Um outro assunto que eu gostaria de trazer com você, que é um assunto central dessa epístola, é a fé ativa pelo amor. Quando nós falamos desse assunto, da fé ativa pelo amor, eu gostaria de destacar com você algumas questões. Primeiro, que ele exorta os crentes a amarem uns aos outros. Amar uns aos outros. Viver em atos de humildade e bondade. E segundo, que a liberdade em Cristo não significa que nós devemos viver de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas vontades, de acordo com o nosso egoísmo. Do contrário, é muito importante nós entendermos e destacarmos que quando a gente parte do princípio de que a libertação não é motivo para viver de uma forma desordenada, do contrário, se uma pessoa vive na prática do pecado, ela ainda não foi liberta, é importante nós entendermos que a chamada de Cristo para nós, nessa epístola, Paulo está dizendo que é para servir uns aos outros em amor. Não é um desejo egoísta, não é a minha vontade, não é o meu desejo, mas é a vontade de Deus nas nossas vidas, na ideia de podermos servir uns aos outros em amor. Então, essa epístola, nesse momento, nesse modelo de fé ativa no amor, nós somos chamados para sermos servos uns dos outros e servir uns aos outros com humildade, com retidão e com amor. E o último assunto que essa epístola trata, para você se organizar para os nossos estudos, para os próximos capítulos, para os próximos versículos e capítulos, é falar da importância do fim da advertência e das bênçãos. Ele fecha falando, trazendo a advertência à igreja e trazendo também as bênçãos. Então, no final da carta, Paulo adverte a igreja da Galácia a viver, dessa forma como escravos, no caso ali da lei mosaica, no sentido da circuncisão. Também ele fala sobre a importância de nós permanecermos firmes no verdadeiro evangelho. Fala das bênçãos de nós termos paz e misericórdia da parte de Deus. Então o apóstolo Paulo, nessa epístola, ele é muito centrado na ideia de que a salvação em Jesus, que nós fomos salvos para sermos servos uns dos outros. E isso
faz com que a gente receba bênçãos e mais bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então essa epístola que nós vamos estudar a partir de hoje, ela tem esse poder de trazer luz e vida para você. Continue acompanhando os nossos vídeos, versículo por versículo. Nós vamos começar a estudar agora do versículo 6 ao versículo 10 e tirar lições importantes para a nossa vida, para os nossos dias e para a nossa casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.